Olá, turma! Vamos para a nossa aula da unidade 1? A unidade 1 é intitulada de Antropologia Cultural e Diversidade no Ensino de Ciências. E dentre os temas presentes abordados, decidi tratar com vocês especificamente sobre a antropologia cultural. Tem-se como objetivos da aula apresentar noções básicas de antropologia cultural, discutir autores clássicos e contemporâneos, relacionar cultura e ciência no contexto escolar e conhecer casos de comunidades indígenas e quilombolas. Todos esses objetivos estão alinhados com a formação de vocês, isto é, trabalho com foco na formação do professor, especificamente de ciências biológicas. Inicialmente, vamos entender o que é antropologia cultural. Afinal, o que ela estuda, né? Então, a antropologia, ela é uma ciência que se dedica ao estudo do ser humano em sua totalidade. O ser humano, ele é compreendido pela antropologia em sua dimensão biológica, cultural e social simultaneamente. Desde a antiguidade clássica, diferentes filósofos como Sócrates, o Platão, Aristóteles, eles se propuseram a refletir sobre os seres humanos em seu comportamento social. Em nossa disciplina, vamos entender a antropologia como o ramo, a antropologia cultural, desculpa, como o ramo da antropologia que estuda as formas simbólicas, sociais e materiais da cultura. Ela investiga rituais, mitos, parentesco, alimentação, educação, medicina tradicional e também entende a cultura como um sistema dinâmico, relacional e histórico. Portanto, tratando-se de história e cultura afro-brasileira e indígena, entendam a antropologia como algo que nasce dos relatos sobre o modo de vida dos povos originários das colônias, dos nativos das novas terras descobertas, dos debates sobre a condição humana e dos distintos modos de vida em relação às metrópoles, ok? E todo esse processo não separa aquilo que vamos compreender como cultura, certo? Vejam bem, a cultura diz respeito a tudo aquilo que é aprendido e compartilhado socialmente. Para a autora Gertz, ela vai entender a cultura como uma teia de significados. Já o Edward Taylor vai entender a cultura, né, como um sistema complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis e costumes. Então, podemos considerar que os povos que formaram nosso país são, sim, extremamente importantes. Por isso, aqui estamos estudando essa disciplina, certo? Muitos autores, pessoal, têm se dedicado a estudar antropologia cultural. Por isso, pessoal, trouxe aqui para vocês autores de referências para a compreensão desta área. Nós temos, por exemplo, os clássicos, né, que são os Franz Boas, Malinowski, Margaret Mead, certo? Nós vamos ter também os brasileiros e contemporâneos. Nós vamos ter Darcy Ribeiro, com a obra Formação do Povo Brasileiro, estudando a educação e identidade. Vamos ter o Roberto da Mata, falando sobre as relações sociais no Brasil. O Roque Laraia, trazendo especificamente sobre o conceito de cultura. A Manuela Carneiro da Cunha fala sobre os povos indígenas, certo? E o Cabelê Munanga, que é um autor principal assim para a nossa área, que vai falar sobre a identidade afro-brasileira. Dentre estes, especificamente, trouxe dois que considero extremamente importantes para a nossa disciplina. O primeiro deles é Darcy Ribeiro, que tem uma contribuição valiosa para a compreensão de saberes sobre os povos indígenas. Esse é o Darcy Ribeiro, tá? O Darcy Ribeiro, gente, ele foi antropólogo, educador, escritor e político brasileiro e atuou diretamente com os povos indígenas e foi um dos principais pensadores da cultura nacional. Nós podemos elencar como suas contribuições principais que ele foi defensor da valorização dos povos indígenas e de suas culturas, né? O Daci, gente, ele morou com os indígenas, ele conviveu com eles para entender sobre seus costumes, seus modos de vida. Foi ele também quem criou, né, esse tão conhecido termo chamado hoje de sincretismo. Então, veio aí com o Darcy Ribeiro a criação do conceito de formação étnico-cultural sincrética, ou seja, a mistura, né? O sincretismo dos povos indígenas, africanos e também europeia. E aí ele vai ter, né, essa contribuição muito importante. Para o Darcy, no Brasil, o sincretismo cultural ele vai poder ser observado em várias dimensões, como nas religiões afro-brasileiras, indígenas, na música, na culinária, nas festas populares. Esse fenômeno evidencia a capacidade da sociedade de assimilar influências diversas, ok? Adaptando e reinventando tradições para criar novas expressões culturais. O sincretismo, gente, significa a mistura de diferentes influências que torna a cultura nacional rica e multifacetada, permitindo que nós, brasileiros, nos identificamos com uma herança cultural que é ao mesmo tempo única e plural.
ok? Entre as obras de Darcy Ribeiro, nós temos aqui a obra de destaque dele, que é O Povo Brasileiro. Gente, esse livro foi um processo de 30 anos para ser escrito, como o próprio Daci falou, né? Nele, o Daci vai apresentar o Brasil em 5 sessões, né? 5 Brasis distintos, como ele diz. Ele vai apresentar o Brasil sertanejo, o Brasil crioulo, o Brasil caboclo, o Brasil caipira e o Brasil sulino, que contempla aí o açoriano, o gaúcho e o gringo, certo? Para o Daci, o povo, né? O Brasil, desculpa, é um novo povo formado na diversidade e é mestiço em tudo, na cultura, na pele e na alma. Leiam esse material, é muito importante para a compreensão da nossa história. Bom, já essa autora aqui, né, que eu trouxe para vocês, é simplesmente uma das mais aclamadas nos dias de hoje. Seus livros vendem rapidamente, ela ganhou muitos leitores pelo mundo inteiro, e eu estou falando para vocês da Chimamanda Ngozi Adichie, certo? Ela é uma escritora nigeriana contemporânea, conhecida por seu ativismo, suas obras literárias e o discurso sobre a história única, certo? A sua obra-chave será O Perigo de uma História Única. Essa autora, gente, ela trouxe a visão da África para além do estereótipo, certo? A Chimamanda vai falar sobre a história única. Ela vai dizer que a história única é uma narrativa limitada, certo? Ela nos faz entender que é uma narrativa limitada, que é incompleta, quando retrata uma pessoa, um grupo, ou até mesmo uma cultura de maneira estereotipada e simplificada. Ou seja, essa história única, ela não reflete a diversidade e a complexidade da realidade. A história única pode levar a preconceitos, estereótipos e também discriminação. Ela é um mecanismo de funcionamento da ideologia, por meio do qual, né, as ideias, os interesses de uma classe, por exemplo, são passadas e assumidas como ideias e interesses de todas as camadas sociais. Só para a gente entender, precisamos também pegar esse conceito de estereótipos, né? Então, os estereótipos, eles são os rótulos, e esses rótulos, eles são usados para classificar e, infelizmente, para generalizar pessoas e grupos. Então, muitos dizem que os estereótipos, eles são atalhos mentais que moldam a percepção do mundo e de grupos sociais de uma forma simplificada, generalizada. Então, a Chimamanda, ela traz grandes contribuições para uma educação antirracista. Vamos ver quais são essas contribuições? Ela vai denunciar os estereótipos que eu acabei de falar para vocês sobre a África, que, por exemplo, de ter a África associada somente com a pobreza, com a miséria, com a ausência de cultura. Ela vai valorizar a pluralidade de vozes africanas, falando sobre a diversidade étnica, linguística e cultural. Vai chamar também a atenção para o risco de se contar apenas uma versão da história, que normalmente vai ser colonialista, né, e eurocêntrica. É ainda comum para muitas pessoas a ideia de que as pessoas negras escravizadas não resistiam à escravidão, que se sujeitavam, que não fugiam como os índios, que preferiam morrer em vez de serem escravos, por exemplo, né? Então hoje nós sabemos que não foi bem assim, que existiu sim forma de resistência dos negros escravizados e que a fuga dos índios eram mais comuns porque eles conheciam, né, muitos territórios. Eles eram daqui, diferente das pessoas negras que vieram escravizadas. Tá? Pessoal, nesse link aqui tem uma entrevista, né, com a Chimamanda, bem interessante. Assistam, é uma reportagem do programa Fantástico, quando a autora esteve no Brasil. As obras da Chimamanda, elas têm conexão com a antropologia cultural, tá? Por isso que eu trouxe aqui para vocês. E quais são, né, essas conexões? Ela vai falar sobre a importância da narrativa múltipla, sobre o reconhecimento dos saberes africanos e afro-brasileiros como legítimos, e vai também fazer uma crítica à universalização da visão ocidental como única forma de conhecimento. Então, tem tudo a ver com a questão da antropologia cultural. Ou seja, minha gente, um ponto de vista, entendam, é apenas um ponto de vista. E nós precisamos conhecer para além de uma única visão entregue a nós. Nessa visão múltipla, eu gosto sempre de lembrar, por exemplo, de como eram as nossas aulas de ensino religioso, vocês lembram? Geralmente a professora de religião dava aula sobre a religião que ela comungava. Então, se ela era católica, as aulas tinham as orações católicas, o uso do texto. Se era evangélica, tinha outro viés. Mas não tínhamos aula sobre as religiões de matriz africana, por exemplo, ou mesmo islamismo, espiritismo, enfim, era o ponto de vista da professora e não as noções gerais sobre as diversas manifestações religiosas que nós temos. Então, é importante demais perceber o quanto as narrativas múltiplas nos ajudam a perceber, a conhecer o mundo.
É pensando nesses pontos de vista múltiplos que trago para vocês uma listinha sobre os autores negros e indígenas contemporâneos, né? Eles nos mostram outras visões para além das eurocêntricas que geralmente tínhamos em nossos livros didáticos, por exemplo. Começando pelos autores negros contemporâneos, eu trouxe para vocês aqui a Djanila Ribeiro, que ela vai falar sobre o Pequeno Manual Antirracista, onde traz muitas colocações sobre as epistemologias negras e o feminismo. A Sueli Carneiro, que traz a filosofia negra, os conceitos de branquitude e poder. A Cida Bento, que vai falar sobre o racismo estrutural nas instituições. E o Kabele Munanga, né, que ele vai falar sobre a identidade negra e a relação com a antropologia. Já os autores indígenas contemporâneos, nós vamos ter o Aito Krenak, que ele traz o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, onde ele vai tratar sobre as cosmologias indígenas e vai criticar esse modelo de progresso. Nós temos o Daniel Munduruku, que traz a importância da literatura indígena, a educação e a descolonização do currículo de nossas escolas. A Eliane Potiguara, que é ativista, então as obras delas tratam sobre o ativismo, a literatura e os direitos dos povos indígenas, certo? Para estes autores, gente, autoras, é muito importante questionar o modelo que nós temos vigente até então, né? Então, eles vão questionar o epistemicídio nas escolas, eles vão propor uma educação plural, inclusiva e crítica, e vão defender a valorização dos saberes ancestrais e a escuta ativa das comunidades. Só para vocês entenderem, né, a título de conhecimento, esse termo epistemicídio, né, até um pouquinho complicado de falar, epistemicídio, é o termo elaborado pelo sociólogo português o Boaventura de Souza Santos, que argumentava sobre a produção do de como a produção do conhecimento foi sendo construída de acordo com um único modelo epistemológico. Acabei de falar para vocês sobre a história única, né? Então, dessa forma, o mundo, apesar de sua complexidade, ganhou contornos monoculturais, que barravam a popularização de outras formas de conhecimento que destoassem do modelo vigente. Então, nas palavras do próprio Boaventura, ele vai definir esse epistemicídio, né, como a destruição de algumas formas de saber locais, a inferiorização de outros, desperdiçando-se em nome dos desígnios do colonialismo a riqueza dessas perspectivas presentes na diversidade cultural que nós temos e nas multifacetadas visões do mundo, né, que são por elas protagonizadas. Então, pensando, por exemplo, no quesito religioso, é um exemplo simples para refletirmos, né? Quantas pessoas, por exemplo, condenam o uso de patuais, que são os amuletos usados por indígenas ou pessoas de matriz africana, mas não fazem o mesmo quando alguém que usa um terço no pescoço, né? Compreendem? Porque muito se aprendeu sobre uma única religião, uma única verdade, uma única história que era considerada certa. Os seus símbolos deviam ser valorizados, enquanto qualquer outra coisa que fugisse disso não seria correto, tá? E aí, por falar em diferentes saberes, trazendo especificamente para a área de ciências biológicas, temos que destacar a relação com os saberes tradicionais. Então, pessoal, é necessário compreender que a cultura, ela influencia a forma como nós compreendemos o corpo, a natureza e a saúde. A ciência, ela também é um produto cultural, tá? Com sua linguagem, os métodos e valores próprios, e é importante que haja um diálogo com os saberes tradicionais, porque isso enriquece o ensino. Então, dentro do ensino de ciências, esses saberes eles devem ser valorizados, eles podem ser sim aplicados, tá? Mas para isso é preciso haver o respeito e valorização dos saberes tradicionais, a discussão crítica sobre as epistemologias plurais, né? E tanto é que por conta dessa importância, os professores eles são instruídos a realizarem a inserção dos conteúdos que dialogam com a legislação, né, a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que nós veremos mais especificamente lá na quarta unidade, tá ok? Sobre a valorização das diferentes culturas e a aplicação do conceito de antropologia cultural, trouxe para vocês o exemplo do que podemos aprender com as comunidades indígenas e quilombolas, certo? A primeira delas é a comunidade indígena do Xingu. Essa comunidade ela tem destacado conhecimento sobre as práticas de manejo sustentável, né, no uso de roças, a pesca, o controle do fogo. Também tem saberes sobre a medicina tradicional através da pagelança e dos saberes botânicos, a importância da educação bilíngue, né, que alia, que junta, que une o conhecimento ocidental mais a tradição oral, e também tem um destacado valor para a ecologia, os seus conhecimentos, né, na saúde coletiva e na etnociência. A etnociência, pessoal, é um campo de estudo que busca compreender e analisar os conhecimentos tradicionais e práticas culturais de diferentes grupos étnicos e comunidades. Esses conhecimentos, eles são transmitidos de geração em geração e são fundamentais para a sobrevivência e a identidade desses grupos, tá?
No contexto da educação, a etnociência é uma abordagem que valoriza a diversidade cultural e reconhece a importância de incorporar os saberes tradicionais no processo de ensino-aprendizagem. Então, isso contribui para uma educação mais inclusiva e contextualizada, que respeita e valoriza as diferentes formas de conhecimento. E esse conhecimento tradicional, gente, por sua vez, refere-se aos saberes que foram acumulados ao longo do tempo por comunidades e pelos povos tradicionais. Esses conhecimentos são transmitidos oralmente ou por meio de práticas culturais e abrangem diversos aspectos da vida, né, como a agricultura, medicina, religião, artesanato. Dentro da nossa área de educação, nós podemos entender que esse conhecimento tradicional é visto como uma forma religiosa, uma fonte religiosa, né, e valiosa de aprendizado que pode enriquecer o currículo escolar e promover uma educação mais contextualizada e relevante para os alunos. A valorização, gente, desses saberes contribui para a preservação da diversidade cultural e também para o fortalecimento da identidade dos povos tradicionais, tá? Seguindo a mesma ideia de valorização, nós temos agora o exemplo da comunidade quilombola do Quilombo Calunga, que fica em Goiás. Esse, terri- esse esse quilombo, né, essa comunidade quilombola, perdão, ela é um território tradicional, remanescente ainda do ciclo de ouro. Ela tem as práticas de cura com as ervas, as parteiras e as rezadeiras. Possui uma organização comunitária e resistência cultural e tem uma educação quilombola que inclui a história, a identidade e as práticas agroecológicas. Então é muito interessante esse modo de vida que eles têm lá na comunidade, tá? Então, de acordo com tudo que nós vimos até aqui, eu trouxe a seguinte atividade para vocês. A partir da questão norteadora. Como incluir os saberes culturais indígenas e quilombolas no ensino de ciências de forma ética e crítica? Tá? Então, reflitam sobre essa unidade, a formação docente do professor de ciências e respondam. Esta é a atividade da unidade, respondem e enviem em arquivo único, ok? Essas aqui são as referências da nossa aula, né? A Chimamanda, o Ribeiro, o Krenak, o Munduruku, a Munanga, o Laraia, da Mata, Ribeiro e as legislações, tá? Mas ainda não acabou, né? Falamos da ADXI, de suas contribuições, então deixo aqui como material complementar a palestra dela no aclamado programa TED. Assistam, reflitam e associem com os conteúdos vistos em nossa disciplina. Aqui tem o link, tá bom? E para finalizar agora sim, né? Para finalizar nossa aula, eu trago para vocês uma frase da própria Adichie, onde ela vai falar que a história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que sejam falsos, mas que são incompletos, tá bom? Então, bons estudos, queridos e queridas, e até a próxima aula.